A paz de Cristo a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira. Está chegando agora, pegou o vídeo agora, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Clique aí, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos, é bênção para você. Compartilhe, tem muita gente sendo ajudada. Deixe o seu comentário, tá certo? No final da aula eu vou ler alguns comentários de irmãos aqui. E nos comentários, coloque sugestões, mande perguntas sobre EBD, sobre liderança. Perguntas que o seu grupo, o seu departamento, eu sei que muitos dos professores das classes de jovens e de adolescentes, eles também lideram estes departamentos no dia a dia. Quais as perguntas que essa meninada faz aí para você que te deixa de cabelo em pé, que te deixa realmente preocupado e muitas vezes nem sempre consegue dar a resposta? Manda aí para mim a pergunta, eu gravo um vídeo falando com vocês. Este canal tem aulas para jovens, juvenis, adolescentes e adultos, também vídeos onde eu trato dos assuntos e dilemas de adolescentes e jovens. Acabei de gravar um vídeo como organizar eventos bem-sucedidos na igreja. Eu falo sobre toda a questão de organização, de planejamento, de finanças. Assista, vale a pena. Compartilhe os nossos vídeos, é uma forma de patrocinar o nosso canal. Ative o sino de notificações. Este é o nosso primeiro livro do nosso ministério. Aqui é onde eu falo sobre relacionamentos, você e Deus, você e seus pais, você e os amigos, você e o futuro namorado, a futura namorada. Eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer melhor o livro. Você adquirindo esse livro para você, para sua classe, para os seus jovens, você também está patrocinando o nosso canal, tá bom? Vamos à aula de hoje, uma aula linda, maravilhosa, lição 9. Vamos à EBD. Eu te explico, você foi lá, deu um abraço, ele foi voltando, ele agora é o líder da mocidade. Muito bem, irmãos e irmãs, chegando com a lição 9 na classe de adolescentes, como tema decidir ser fiel a Deus. Decidir ser fiel a Deus. O texto bíblico está em Daniel 1, do versículo 1 ao 21, versículo 8, a parte A diz: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Tá? Nós vamos estudar então essa lição, nós estamos chegando aí já ao final desse trimestre, o segundo trimestre de 2019. Tem muita coisa ainda para nós estudarmos, é certo? Que Deus abençoe a sua vida nesta lição maravilhosa. Eu já disse, sou apaixonado pela revista de adolescentes da EBD. Daniel foi um jovem diferente, que viveu em uma época muito difícil da história de Israel. Vamos aprender com ele como é possível ser cristão em meio à idolatria e tanta imoralidade. Deixa eu achar uma coisa aqui no meu canal, que no final deixa o seu comentário de que cidade você nos assiste, que no final eu abro aqui e leio o seu comentário. Diversos irmãos mandando comentários aqui para nós. É muito bom saber que os irmãos estão participando aqui das nossas aulas. Levado para um reino estrangeiro. A história conta que Israel passou por um período muito difícil de cativeiro em uma terra estrangeira por 70 anos. O cativeiro durou 70 anos, mas tem aquela contagem, certo? Levados, aí uma parte ficou, depois foi voltando por levas, enfim. As escrituras nos relatam que os caldeus sitiaram Jerusalém e o rei Nabucodonosor ordenou que trouxessem jovens judeus para viver no palácio real. Estes jovens, eles eram especiais, eles tinham algumas características que Nabucodonosor pediu para o chefe da sua guarda. Boa aparência, não ter defeito físico, deviam ser inteligentes e capazes de servir no palácio, tá? Então a ideia do rei não era ter ali um monte de pessoas sem qualificações, não, com qualificações e com certas características, tanto
intelectuais quanto físicas também. Dentre estes foram levados 4, com os seus nomes judaicos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados com muitos outros jovens. Vale lembrar isso aqui, quem se destaca são esses 4, mas muitos outros jovens foram levados nas mesmas condições para a Babilônia. Lá eles tiveram seus nomes trocados, a sua identidade trocada, mudaram a roupa, mudaram os nomes, tentaram mudar e mudaram de fato a alimentação, mas não mudaram o que eles eram. Quando a Bíblia diz em Daniel 1:8 que ele decidiu não se contaminar, significa que Daniel já chegou na Babilônia decidido a não ser influenciado pela Babilônia. Há caminhos e há lugares e situações que são inevitáveis na nossa vida, na questão intelectual, uma faculdade, um curso, as próprias redes sociais. Então cabe a nós decidirmos que estejamos onde estivermos, nós seremos um referencial de Deus, de servos de Deus, seremos reconhecidos como servos do Deus Altíssimo. Assim como Daniel e seus amigos, nós também vivemos num mundo estrangeiro que é um verdadeiro exílio. Chegará um dia em que iremos para a nossa morada eterna, Nova Jerusalém Celestial. Então todos nós estamos no exílio, então todos nós estamos aí numa Babilônia e cabe a nós ter a decisão, tomar a decisão de não se contaminar. O adolescente, ele transita por diversos ambientes e ele precisa aprender que não é o ambiente que dita, não é o ambiente que determina quem você é. São as tuas escolhas. E se você escolheu servir a Deus, é preciso servi-lo em todos os ambientes. E quanto mais escuras forem as trevas, mais ainda que a luz do Evangelho, a luz de Cristo, tem que brilhar. Por isso que nós somos luz. Ele não se contaminou. Dos 4 jovens, Daniel foi o que mais se destacou, pois tinha algo diferente da parte do Senhor. Aliás, nenhum deles deixou de confiar e servir ao Deus único, mesmo vivendo em meio ao paganismo. O rei determinou que eles fossem alimentados com a sua ração diária, com a sua alimentação diária, a porção do seu manjar, e com o seu vinho, mas Daniel fez uma proposta. Essa proposta colocou em xeque toda a alimentação do rei, bem como também a posição do chefe dos eunucos que tomava conta destes jovens aqui. Mas Deus honrou a fé e a fidelidade de Daniel, porque no final do período em que ele propôs, olha, durante uma semana, deixe-nos comendo apenas legumes, bebendo água, a Bíblia diz que eles se mostraram mais fortes, mais vistosos diante do rei do que do que os outros que comeram de tudo. Então, no final de 3 anos, eles estavam mais saudáveis diante da presença do rei, tá certo? E aí, os adolescentes que não servem a Cristo comem naturalmente alimentos que são oferecidos a Deus em festas pagãs e vivem neste mundo onde bebem para se divertir, pois pensam que beber é sinônimo de diversão. Então, você faz uma pesquisa aí, por que adolescentes bebem, por que adolescentes usam drogas. Uma das motivações é o prazer que algumas coisas trazem e também para fugir da realidade, para fugir dos dilemas da vida, para controlar a ansiedade. O adolescente cristão, ele não precisa disso, porque o seu socorro é o Senhor, a sua paz é o Senhor, a sua alegria é o Senhor. Então, não se contaminar com o manjar do rei. E é interessante isso aqui, porque a Bíblia diz que quando eles chegaram à presença do rei, eles tinham uma aparência melhor do que a de todos os outros jovens. Se você der uma analisada, bem superficial, mas é para se perceber. O adolescente que serve a Jesus, ele é mais bonito, ele é mais saudável. Se você pegar todas as estatísticas de mortes de adolescentes e de jovens, você vai perceber que ela é muito pequena, quase irrisória entre aqueles que servem a Cristo. Por quê? Porque vivem um estilo de vida
que não se expõe a bebedeiras, a um coma alcoólico, a situações de violência, seja com uma arma, seja com faca, seja com briga, ele não se expõe a isso. Então, evidentemente, se fizessem, claro que o governo não vai fazer, mas se fizessem uma pesquisa sobre isso, sobre o impacto do evangelho na vida do adolescente, veria que por causa do evangelho, claro que o mundo jamais vai dar a mão palmatória, é como um médico dizer que alguém foi curado por um milagre, não pela medicina. Então, nenhum governo jamais vai aceitar reconhecer isso, mas é um fato inquestionável. Os adolescentes que servem a Jesus têm um estilo de vida muito diferente, que não se expõe a perigos, a violências e, portanto, acabam vivendo mais e vivendo melhor também e tendo melhor aparência. Não se envolvem em brigas, não sentem ressaca da bebida no dia seguinte. Aqui em São Paulo, em Ibirapuera, de vez em quando, aos domingos, o parque fica lotado de adolescentes bebendo. Muitos deles acabam sendo levados para o hospital em coma alcoólico. Deus se agrada dos que não se contaminam com as coisas deste mundo. Ele age conosco da mesma forma que agiu com os 4 jovens. Então, Deus honra. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 3 que aqueles que o desprezam serão desprezados, mas aqueles que o honram serão também honrados por Deus. Se destacando entre os sábios. Daniel e seus amigos cresciam na graça de Deus e eram jovens sábios e inteligentes. Deus honrou o sacrifício deles e os destacou dentre todos os nobres. Deus deu-lhes conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Quando chegou o tempo de se apresentarem diante do rei Nabucodonosor, mais uma vez se destacaram e o rei encantou-se com a virtude destes jovens. O Senhor honrou seus filhos, que não deixaram de temer o seu nome e de servi-lo como único Deus. O Senhor ainda age dessa forma, pois há muitos jovens e adolescentes dispostos a não abandonar a fé e a não se contaminar com o mundo. Há uma pesquisa, você sabe que, infelizmente, uma grande parte de adolescentes que vão para a faculdade, na sua juventude, cerca de 70% acabam se desviando quando vão para a faculdade. E aí a gente chega ao cúmulo de achar o seguinte: então é perigosa a faculdade. Não, não é a faculdade que é perigosa. Não, é o adolescente que não está sendo preparado para o ambiente da faculdade, que é um ambiente hostil, que é um ambiente crédulo, cético, é um ambiente onde a fé é colocada à prova todos os dias. Então, fica aqui uma observação. Eu sei que eu falo aqui a pastores, a dirigentes, eu falo a líderes de campos aqui de trabalho. Esta é uma área que a igreja precisa trabalhar. É uma área que a igreja precisa desenvolver. A igreja precisa começar a caminhar nesta direção. Que direção? Preparar os nossos filhos, os nossos adolescentes, para que quando eles entrarem na faculdade, eles não se sintam completamente desamparados, mas que eles tenham ambientes, tanto na igreja quanto pessoas para acompanhá-los, para serem seus mentores neste período, nesta fase tão difícil da vida, em que eles serão bombardeados na sua fé e nem sempre eles terão a coragem ou a força necessária para resistir. Nesses momentos, eles precisam de suporte espiritual, eles precisam de suporte emocional para permanecerem firmes na fé, honrando o Senhor e alcançando as melhores posições da nossa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil, estamos vivendo uma guerra contra a corrupção e estamos vendo, sim, pessoas em posição de destaque na sociedade, prestando um serviço honroso à nação, como José prestou na sua época, como Daniel
prestou no seu tempo e como tantos outros. Por que não dizer o médico amado Lucas também, tá certo? Pessoas que têm um destaque intelectual, que têm um destaque acadêmico, uma posição, portanto, diferenciada na sociedade. Então, nós estamos cada vez mais formando engenheiros, advogados, psicólogos, físicos, professores, pedagogos, enfim. Mas vale sempre lembrar que nós temos a obrigação de formar uma geração de profissionais cheios do Espírito Santo. Mais um dentista não fará tanta diferença, mas um dentista cheio do Espírito Santo, um advogado cheio do Espírito Santo, um professor cheio do Espírito Santo, tá certo? Porque nós sabemos que o que muda e o que transforma a sociedade é o poder do Evangelho, tá certo? É fidelidade a Deus sempre. O segredo de Daniel era a sua fidelidade ao Senhor. A Bíblia nos mostra que Daniel se destacava no palácio. Era honrado, respeitado, mas em nenhum momento deixou de ser grato a Deus por tudo que se tornara. Então, o grande segredo era a fidelidade de Daniel ao Senhor. E o Senhor, nosso Deus, é vivo, ok? É vivo. Ele é onipresente, certo? Certo. Então, não importa onde eu estiver, todas as vezes que a minha fidelidade ao Senhor for questionada, eu tenho que manter a minha posição. Porque não importa onde eu estiver, em que situação eu estiver, o meu Deus está comigo, está em mim e cabe a mim decidir honrá-lo e ser fiel em todos os lugares. Eu não posso ceder diante de oportunidades e de convites. Eu não posso ceder diante de ambientes não espirituais, tá certo? Então, é uma festinha. Esses dias a menina perguntou para mim, às vezes eu estou na faculdade e entre uma aula e outra, às vezes o pessoal da faculdade acaba saindo para ir tomar um refrigerante no bar ou até beber uma cerveja no bar. E eu acabo sendo antissocial porque eu não vou com eles. Eu não vou lá, podia ir lá beber uma água, tomar um refrigerante, mas eu não vou com eles. O que eu faço? Claro que cada caso é um caso. Claro que a resposta mais fácil é dizer assim, faz o seguinte, não vá. Porque lá não é ambiente de cristão. Nós somos ensinados nisso, né? Só que é interessante isso. Por quê? Porque qual é o ambiente do cristão? Todo um ambiente onde as trevas se fazem presente. Ele é um ambiente do cristão. Não para frequentar, para conviver. Então você está dizendo que ela tem que ir no bar. Estou dizendo que ela tem que ir no bar. Mas se ela de fato, se a pessoa de fato é cheia do Espírito Santo, ela é fiel a Deus. Não é ela entrar num bar que vai destruir a fé dela. Não é ela entrar num bar, não é ela ir numa festa de formatura de alguém, ou da própria formatura dela. Quantas pessoas, conta aí para nós nos comentários, quantas pessoas você conhece que não foi na festa da própria formatura. Por quê? Porque a gente coloca as coisas de uma maneira que é pouco bíblica, porque quem é cheio do Espírito Santo de fato é alguém que tem domínio próprio, é alguém que se controla. E você só descobre isso e só desenvolve o fruto do Espírito exatamente sobre tensão, quando a sua fé está sob ataque. Então fica aí uma pergunta: quem é você quando a sua fé está sob ataque? Quem é você? Como você reage ou como você age quando a sua fé é questionada? Aonde? Nesses ambientes. A nossa fé não é questionada só quando alguém diz eu não acredito, isso aí é um monte de ilusão. Não, é quando nós somos convidados, somos chamados a participar, por exemplo, de um evento, uma formatura, um encontro, um aniversário, num ambiente que não é o nosso ambiente usual. E aí? É lá que a nossa fé terá que se mostrar mais viva. É lá que nós mostraremos a vibração da nossa fé, a firmeza da nossa fé, o potencial da nossa fé. Falar de longe para os amigos de Jesus é uma coisa. Outra coisa é mostrar para Jesus, mesmo estando entre eles, mesmo estando assentado na mesa deles, eles olharem para nós e ver Jesus. É isto que é ser fiel na Babilônia. Não é ser fiel do lado de fora, é dentro da Babilônia. Não é ser luz na parte externa da Babilônia, é no meio da Babilônia. Ou seja, não é não ir à faculdade, não é não ir à festa, não é não ir à formatura, mas é ir e estando lá, ser luz, manter suas convicções e seus padrões intactos
para agradar, acima de tudo, agradar a Deus. Então o segredo de Daniel era sua fidelidade a Deus em todos os ambientes. Ele não era fiel a Deus só no templo. Não, ele era fiel a Deus em todos os lugares. Nosso maior problema hoje é que nós nem sempre manifestamos fora do templo a fé que nós cantamos e pregamos quando estamos no templo. Daniel interpretou sonhos e visões, foi um profeta e também exaltado como governador de todas as províncias da Babilônia. Também foi o príncipe no reinado de Dario. Ele não abandonou a Deus, mesmo quando tinha cargos elevados no palácio real. Ele nunca deixou os costumes judaicos, pois orava 3 vezes ao dia. Esse costume judaico de orar, inclusive, seguido por Pedro e João em Atos 3. Uma coisa muito interessante aqui em Daniel, capítulo 6, que me chama a atenção. Esses dias eu ministrei sobre isso. Daniel capítulo 6 é assim. Em Daniel capítulo 1 nós estamos falando de um jovem de 17, 18 anos, quando ele chega na Babilônia. Em Daniel capítulo 6, nós estamos falando de um vovô, de um senhor, ou melhor dizendo, porque me parece que Daniel não foi casado. Há uma linha teológica que até diga que ele era um eunuco, alguma coisa assim. Mas aqui em Daniel 6, ele já é um senhor de idade entre 80 e 90 anos. E olha o que a Bíblia diz de Daniel, um homem envolvido com a Babilônia e com política por mais de 60 anos. E olha o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 6 e versículo 4. Olha isso. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por que nada encontraram? Porque era leal, fiel, digno de confiança. Então, eu concluo esta aula com as seguintes perguntas, e você pode levar estas perguntas aí para a tua sala. Se vasculharem teu WhatsApp, tuas redes sociais, os teus e-mails, há algo que te incrimine? Há algo que difame a tua honra e o teu nome? Quantas pessoas veem fotos e vídeos íntimos de si mesmos expostos nas redes sociais, e aí a pessoa entra em parafuso. Como é que fizeram isso comigo? É porque tinha rastros, tinha motivos para alguém fazer isso, tinha material, tinha documento para alguém fazer isso. De Daniel não tinha. Procuraram, na linguagem de hoje, né? Fizeram uma lava-jato na vida de Daniel, vasculharam toda a vida de Daniel. E aí vale lembrar que investigação não é julgamento, tá? Só lembrando aí, porque no Brasil tá complicado o negócio. Qualquer pessoa pode ser investigada. O melhor é esperar o final da investigação, porque a maneira como ela termina vai de fato determinar se aquela pessoa deve alguma coisa ou não. Então cuidado com o pré-julgamento. Vasculharam a vida de Daniel e no final concluíram: não tem nada, não tem uma falha, não tem um documento rasurado, não tem uma conta escondida, não tem um dinheiro recebido de maneira ilegal, nada. Não havia em mais de 60 anos de vida pública, de vida política, não havia nada, nem mesmo motivação para acusar Daniel. Eles estavam atrás por pura inveja. Então, esta é a lição que fica para nós. Nós temos que parar de achar que as pessoas não podem se envolver com determinadas situações ou ambientes para se contaminar. Não é o ambiente que nos contamina. Só somos contaminados quando o nosso coração, quando nós não somos fiéis a Deus. Quando somos fiéis a Deus, não importa o ambiente, não importa o convite, não importa a oportunidade, nós nos manteremos fiéis. Que a gente possa ter, como Daniel, esta convicção de fé e manter a nossa vida
e a nossa fidelidade para o Senhor em todos os lugares e em todos os ambientes. Amém, gente? Deus abençoe tua vida, um grande abraço. Fica na paz, assista, curta, compartilhe. Nós temos aqui comentários de irmãos aqui no canal, irmã Joyce Cairo comentando, Luísa Vitória, J.A., paz do Senhor, essa pessoa aqui, ó, J.A., irmão ou irmã, não sei aqui agora, me perguntando como faz para me agendar a um congresso em Curitiba. É só me chamar, irmã, 19-988-268-480, será um prazer estar aí com vocês. José Diego, lá de Boquim, Sergipe, Joelza de Souza Ramos, Rosângela Melo, Cidinha GL, Isabel Cristina, Raimundo Souza, mora aqui em São Paulo, Ruth Tavares, Eliane da Silva, Solange Melo, Samuel Nascimento, Lucilo Júnior, Daniel Lima, Rodrigo Orlando, enfim, que Deus abençoe os irmãos, bênção do céu, fique na paz. Até a próxima aula. Valeu. Deus abençoe.